em o nome do nosso Senhor e Salvador e Libertador, Jesus Cristo, nós entramos agora em oração. Tenha misericórdia de nós. Estamos aos teus pés para te ouvir, como Maria, nesse mundo de Marta, nesse mundo aonde a correria só aumenta, a ansiedade, a agitação. Nós paramos para te ouvir. Viemos aqui abrir o coração para saber o que o Senhor quer falar conosco, para saber o que o Senhor quer através de nós. Viemos aqui, ó Santo de Israel, te buscar de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Fala conosco, orienta-nos pela tua palavra, ajuda-nos a enxergar o que até aqui nós não vimos. Orienta-nos, porque são tantas vozes nesse mundo, mas nós queremos ouvir a tua. São tantas coisas chamando a tua atenção, a nossa atenção, tentando nos distrair, mas nós queremos focar na nossa comunhão, na salvação da nossa alma, na eternidade. Vem, Senhor Todo-Poderoso, e renova o teu povo, e faça com que essas pessoas saiam daqui diferentes, que quem conhece essa pessoa perceba a diferença, que ela mesma veja essa transformação. Venha nos firmar na tua presença, venha nos aperfeiçoar, venha nos ajudar a desenvolvermos a nossa salvação. Louvado seja o teu santíssimo nome. Desperta o nosso ser para derramarmos diante de ti. Amado Deus, toma esse culto do começo ao fim nas tuas mãos. Usa de misericórdia e nos perdoa de todos os nossos pecados. Não deixe acabar o culto e ter um caído no nosso meio, mas que os caídos se levantem, que os fracos fiquem fortes, que os perdidos te encontrem, e que o Senhor abençoe a todos nós, do começo ao fim desse culto, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crer, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Agora, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 32. Atos, capítulo 2, versículo 32. Hoje nós vamos fazer diferente. Eu vou soltar o vídeo já no início. Eu queria que você agora não conversasse, não dormisse, não se distraísse e prestasse atenção nesse vídeo, por favor. Apaga as luzes, olha para o telão e preste atenção nesse último vídeo dessa série que nós fizemos sobre os homens dos fins dos tempos. Pode soltar, por favor. No episódio anterior, pessoas sem afeto natural, desde cedo desobedientes a pais e mães, ingratas, irreconciliáveis, caluniadoras e intemperantes. Como não ver que estamos no fim? O anticristo precisará de um povo moldado à sua imagem e semelhança. Por isso, este mundo está sendo fortemente treinado no egoísmo,
O caráter humano cada vez mais distorcido pela cultura e pelas ideologias deste mundo, geração após geração. Cruéis, têm prazer em causar sofrimento, sem amor para com os bons, desprezam o bem e os que praticam o bem. Traidores, a fidelidade não faz parte de suas vidas, nem as pessoas, muito menos a Deus. Profanos, desmerecem as coisas sagradas, mesmo quando se dizem religiosos. Não priorizam a Deus e não o reconhecem. Blasfemos, ofendem a Deus, maldizem e insultam as pessoas feitas à imagem de Deus. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amam e buscam os prazeres deste mundo e fogem da obediência ao Criador. Com aparência de piedade, negam a eficácia dela. Religiosos por fora, mas suas atitudes rejeitam o verdadeiro poder da santidade, o de transformar o caráter. E para quem não quer errar, o mandamento é claro: destes, afasta-te. Se afaste desses comportamentos se tem praticado, e se afaste daqueles que não querem renunciar a esses comportamentos. Principalmente os que se dizem de Deus, mas não perdem a oportunidade de caluniar, de pensar em si mesmos, de se apegar às suas opiniões. O mal é contagioso. Uma doença terminal que destrói pessoas, famílias, culturas. A terra está contaminada. Embora a maioria despreze as evidências, diariamente essas profecias se cumprem diante de nossos olhos. Não há como negar. O ser humano tem sido avisado a tempo de se consertar. E o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Como Deus salvou Noé do dilúvio, em breve os salvos serão tirados deste mundo no arrebatamento, na companhia do Espírito de Deus. E sem ele, neste mundo, o pior da humanidade, que vemos hoje aflorar, apenas se intensificará. Os sinais evidenciam que já estamos na última hora. E esta pode ser sua última chance de embarcar. Levante sua Bíblia aberta em Atos 32, por favor. Feche os seus olhos. Acende todas as luzes, por gentileza. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco. Olha quantas almas estão aqui e quantas vão assistir essa mensagem. Por amor ao teu filho e essas almas, usa minha boca, nos dá entendimento da tua palavra, e que essa palavra nos desperte, nos coloque na vigilância, que essa palavra nos abençoe e nos faça enxergar com mais temor a eternidade. Em nome de Jesus, meu Deus, eu entrego esse momento em tuas mãos. Repreendo o espírito do som, da distração, mas que nada roube os pensamentos dessa pessoa, e que a tua palavra não volte vazia, mas que produza a salvação aqui hoje. E quem crê, diga amém. A Bíblia diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Vou repetir: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Deixe a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor, para você entender.
O Senhor Jesus morreu, o Senhor Jesus ressuscitou, Ele apareceu para os seus discípulos e 500 pessoas. E essas 500 pessoas foram testemunhas do Senhor Jesus. Por isso você vê uma fé de qualidade, capaz de morrer por Jesus, tamanha convicção da salvação, crendo que o Jesus que ressuscitou também iria ressuscitar eles. Então você tem na Bíblia homens que alcançaram coisas sobrenaturais, coisas impossíveis, coisas inauditas, grandiosas, mas você tem na Bíblia homens que morreram por causa da sua fé, não negaram a sua fé, homens que queriam acima de tudo na salvação. Então o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, e essa é a base da nossa fé, e as testemunhas começaram a pregar o Evangelho. Deus é tão maravilhoso que Ele deu para o mundo a palavra dEle, e Ele deixou na terra as testemunhas do Senhor Jesus, para que o mundo visse Deus nessas pessoas, para que o mundo tivesse a chance da salvação. Só que essas testemunhas morreram. E hoje, quem são as testemunhas? As testemunhas são todas as pessoas que receberam o Espírito Santo, como diz em Atos 1:8. Eu coloco na tela para você. Coloca Atos 1:8. O Senhor Jesus, Ele trabalhava muito forte, tirando o foco das coisas inúteis e colocando o foco no mais importante. E os discípulos ficavam muito preocupados quando é que ia restabelecer o reino de Israel, muito encantado com o templo. E Jesus disse assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Preste atenção, por favor. Os discípulos estavam preocupados com muitas coisas, e Jesus puxando eles para o principal, para que eles recebessem o Espírito de Deus e se tornassem uma testemunha viva do Senhor Jesus. O Senhor Jesus chegou ao ponto de falar: não saiam de Jerusalém, não se ausentem, não preguem, espera receber o Espírito Santo. Depois que receberem o Espírito Santo, vocês começam a pregar. E eles fizeram isso durante esses 50 dias, numa pressão muito grande em Jerusalém. Eles aguardaram o Espírito Santo, e no dia da festa das primícias, dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio e desceu sobre eles. Todos que estavam ali concentrados, todos que estavam ali aguardando, todos que estavam ali priorizando o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. E de lá para cá, todos que se entregam 100% recebem o Espírito Santo e passam a ser uma testemunha. Então, os discípulos ficavam iludidos. Por exemplo, uma vez o Senhor Jesus chegou no templo, os discípulos estavam lá: olha, Senhor, olha que obra. Jesus jogou lá embaixo e disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus fez eles enxergarem não as coisas desse mundo, mas da eternidade. Eu não posso preparar você só para as coisas desse mundo. Eu vou ser cobrado de Deus acerca do que eu prego para você, e eu tenho que apontar para a eternidade, que é o principal. É o principal. Eu tenho consciência que quando Deus fala comigo, isso vai chegar no ouvido de muitas pessoas, que Ele vai fazer isso. Ele vai dar essa condição para que as pessoas tenham a oportunidade de salvação.
O Senhor Jesus está vivo e quer fazer de você uma testemunha viva dele, para que o mundo não tenha desculpas, porque ele está fazendo de tudo para salvar o mundo, ou salvar o máximo de pessoas nesse mundo. Eu vou falar uma coisa para vocês: quanto mais o mundo piora, mais eu me apego com Deus. Quanto mais o mundo se perde, mais eu me agarro com Deus, porque eu sei que isso aqui, está se cumprindo, a palavra de Deus. Abra em Romanos 1, versículo 22, só um pouquinho para frente. Romanos 1, 22. Nós vamos ter o jejum de Daniel durante 21 dias, não é de alimentos, é de informações. Romanos 1, 22. Esse jejum de Daniel é para o Espírito Santo ter a sua atenção, porque hoje muitas coisas nos distraem, muitas coisas querem a nossa atenção. Aí você vai dizer: bispo, mas não está escrito o jejum de Daniel na Bíblia. Bispo, quando o senhor foi batizado no Espírito Santo, o senhor precisou fazer o jejum de Daniel? Não tinha jejum de Daniel na igreja, mas eu vivi como se tivesse o jejum de Daniel, porque eu busquei ele todo dia, eu priorizei ele. E hoje, já que tantas coisas chamam a nossa atenção, nos prende, então nós vamos abrir mão de tudo que é inútil para focar no Espírito Santo. O Espírito Santo que tem ciúme de nós, o Espírito Santo que quer mais de nós. E no jejum de Daniel, nós abrimos mão de todas as informações seculares para lermos mais a Bíblia, orarmos mais, darmos mais atenção à nossa família. Se você puder, venha no mínimo 3 vezes por semana na igreja, para que você saia desse jejum fortalecido. E ele vai acabar bem no domingo da ressurreição. Vamos viver, esses dias. Vamos viver esses dias de verdade, não de uma forma religiosa, como o mundo vive. Porque o mundo trabalha para poder desviar da verdade. Aí fica todo mundo focado em não comer carne, aí come todo mundo peixe, e não tem nada a ver. Aí fica todo mundo preocupado com o ovo da Páscoa. Você vai no mercado agora, vai no shopping, você vai ver agora que o mundo joga lá em cima, e não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver com comer peixe, não tem nada a ver com comer chocolate. Isso tudo é comércio. E é bom que você saiba o verdadeiro sentido das coisas, para que a sua fé tenha uma base. Romanos 1, 22 diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha para mim, por favor. Você vira e mexe, ouve falar em quererem reescrever a Bíblia, dizendo que ela oprime, dizendo que ela escraviza, dizendo que ela está ultrapassada. Só que a verdade, ela liberta. E o homem que se considera tão sábio, cada dia está mais louco. O homem cada dia está mais louco, mais cabeça virada, mais perdido. Você vê o ser humano hoje, chega, assusta. Diz que lá no Haiti tem gente comendo gente. A coisa está feia lá. Por que o senhor fala, bispo, que o senhor crê que está perto do Senhor Jesus voltar? Porque eu estou vendo a palavra de Deus se cumprindo. A Bíblia fala em 2 Pedro 3, versículo 3 e 4, que isso aqui, coloca na tela, por favor. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão quê? Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Põe o 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como
desde o princípio da criação. Olha para mim, está tudo igual? Não. E eu posso te provar que não está. Eu posso te provar. Você quer ver uma coisa que mostra a palavra de Deus se cumprindo? A ciência, o avanço dela, a tecnologia. Você lembra do seu primeiro celular? Hoje você anda sem celular, você fica perdido. Abra sua Bíblia aí em Romanos 8, 22. Vamos voltar para esse texto. Um pouquinho para frente, Romanos 8, 22. Isso aqui é bom você ter conhecimento. Diz assim, posso ler? Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação, tá? E não só ela, mas nós mesmos. Leia só com os olhos. Deixa eu ler. Que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o quê? Esperamos. Olha para mim, por favor. Hoje não são só os homens, os seres humanos que estão pregando. Eu prego o Evangelho. A coisa mais importante que eu posso fazer na vida é pregar o Evangelho. Eu tenho consciência da minha responsabilidade diante de Deus, e como Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho, porque eu conheço a verdade. Mas ai de você também que conhece a verdade e não prega. E além de pregar, você tem que viver. Agora hoje, não são só os seres humanos que pregam o Evangelho. A natureza está pregando o Evangelho. A natureza que está gemendo está pregando o Evangelho. Onde não tinha frio, hoje tem frio. Onde não era quente, hoje é quente. Vai começar agora outra onda de calor no país. Aonde não se tinha problemas de enchente, hoje tem. Lá no Acre a situação está horrível. Você não tem noção como está no Acre. A coisa está feia. Você está vendo a natureza dando sinais. Você viu a matéria do peixe do Apocalipse. Os cientistas sabem que estão aparecendo peixes e animais que não se via antes. Você vê a natureza dando sinais que o Salvador está voltando. A natureza está gemendo, esperando a redenção. Não aguenta mais. Tanta maldade do homem, tanto sangue na terra. A natureza está chamando a atenção do homem, e cada dia o ser humano mais mergulhado no pecado. Mas o juízo vem. O juízo vem, a conta vem, cedo ou tarde. Eu não te conheço, mas te dou um conselho: vigie, se arrependa dos seus pecados, se arrependa e busque em Jesus a sua salvação, senão você vai sofrer muito e eternamente. Por favor, eu não falo isso para te colocar medo, eu te falo isso com a oportunidade que eu estou tendo de pregar o Evangelho para você enquanto você está vivo, porque depois que morre, ninguém pode fazer mais nada por você. Se disseram para você que o inferno é aqui, mentiram para você, porque o inferno não é aqui, e é bem pior do que isso aqui. Você não tem noção. Quando Pedro pregou que Jesus estava vivo, tinha sido ressuscitado, e ele era testemunha, as pessoas perguntaram: e o que nós temos que fazer? É isso que você precisa, ouvir a palavra e perguntar: o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me batizar? Eu tenho que perdoar? Eu tenho que mudar? Eu tenho que me afastar de quem me afasta de Deus? Eu tenho que fazer o quê? O pior é quando a pessoa sabe o que fazer, ela não paga o preço, porque ela está tão presa a esse mundo.
Eu já vi pessoas sofrerem acidentes e ficarem arrasadas porque destruiu o carro. Ao invés de levantar a mão para o céu e falar: obrigado, meu Deus, que eu escapei com vida. Mas as pessoas estão tão presas a esse mundo, como se não fosse acabar. Só que sua vida aqui vai acabar. Daqui a pouquinho acaba tudo. Daqui a pouquinho Jesus volta. Ele está às portas. Ele está tendo muita misericórdia, porque Ele quer salvar o máximo de pessoas. E se eu não te preparar para isso, eu vou prestar conta com Deus. Eu estou perdido. Mas se você não for salvo, ouvindo a verdade, é problema seu, porque você não quer mudar. Hoje eu vi uma criança de manhã, que foi morar na rua com a mãe, porque o pai agrediu, novinha. E ela disse aqui, ó: eu conheci o evangelho, perdoei meu pai. Eu e minha mãe estamos firmes com Jesus. Saímos da rua, estamos começando a nossa vida. Estava no abrigo. E a palavra chegou lá, porque nós estamos lá também. Nós estamos dentro das cadeias, dos presídios, nós estamos dentro dos hospitais que permitem. Nós estamos nas ruas, nós estamos nas comunidades. Nós estamos no grupo de depressão, espalhando cartas no mundo inteiro, para que as pessoas não tirem a própria vida. Nós estamos na Cracolândia, dando oportunidade para os viciados com o grupo Vício Tem Cura. Nós estamos trabalhando dia e noite, porque sabemos que o fim está chegando. Nós temos pastores 24 horas no Pastor Online. Nós temos a central de atendimento 24 horas. Sai um grupo e vem outro grupo. A Igreja Universal está trabalhando. Não só a Igreja Universal, mas tem outras também. Mas nós estamos trabalhando. Estou falando de nós que eu conheço. Nós sabemos que o fim está chegando. Mas o mal, ele trabalha para você se influenciar com o mundo. O mundo está escarnecendo. O mundo está zombando. Cadê o Deus de vocês? Cadê a volta de Jesus? Já ouço isso desde criança. Muitos que foram criados na igreja ouviram os avós falarem, os pais falarem, e fica zombando. Meu avô falava disso. Só que eles esquecem o que está escrito em Provérbios 3:34. Coloca na tela, por favor, que diz assim, ó: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Olha para mim, por favor. Hoje eles zombam, mas amanhã serão zombados. Hoje eles escarnecem, mas um dia a conta chega. Eu entrei numa loja ontem. Do nada eu entrei numa loja com minha esposa. Minha esposa que entrou. Ela foi ver um ferro de passar roupa. E ela entrou na loja. Quando eu vi ela entrar, eu entrei também. Assim, nada, eu entrei. Aí um rapaz encostou do meu lado e falou assim: eu estou afastado. Eu estou ouvindo suas mensagens. Eu estou afastado. E começou a chorar dentro da loja. Eu falei: volte enquanto há tempo. Foi Deus que me enviou aqui, tá? Eu não ia entrar nessa loja não. Eu entrei porque minha mulher entrou, mas eu entrei por causa de você. Estou te esperando lá no templo para te atender. Espero que você aproveite a oportunidade. Está cheio de pessoas afastadas. Você dá um passo e você esbarra em várias. E eu fico pensando: que loucura! Sabendo que Jesus está voltando. Se esse mundo já está assim, quando Jesus voltar, meu amigo, eu não quero estar aqui. Sabe o que é a minha alegria? É que eu vou para o céu. A minha alegria é que eu vou salvo. Eu vou sair daqui. Eu não vejo a hora de sair daqui. Porque para onde eu vou é bem melhor do que isso aqui. E é para lá que eu queria que você lutasse para ir também. Talvez você é tão preso aqui. Sua cabeça é tão enfiada aqui na terra, que para você subir, para você pensar nas coisas do alto, é tão difícil para você. Tem gente que vem para a igreja, parece que está fazendo um favor para o pastor. Olha, você tem que ir na igreja domingo. Ah, eu tenho que ir domingo. Não, você não tem que vir, você precisa vir. Você precisa se alimentar, você precisa ficar forte. Você precisa ficar vigilante, para quando Jesus voltar, você não ser pego de surpresa. Porque vem os sinais, daqui a pouco vê que dá uma esfriada. A Bíblia fala que vai ser como no dia de Noé, quando as pessoas pensam que ele não vai voltar, ele volta. E muita gente é pega de surpresa, porque não vigiou. Vigie.
Que Deus abra os seus olhos espirituais, que Deus te desperte, que Deus fale o que eu não consegui falar ao seu coração, para que você não se perca, porque o inferno é terrível, é pior do que nós imaginamos, mas o céu é maravilhoso porque Deus está lá. Fique em pé no seu lugar. Não vou orar agora pela sua família, porque eu já orei. Não vou orar agora pela sua cura, porque eu já orei. Esqueça a foto de família, peça de roupa, agora é você. Você. Olha bem para mim, por favor, você. Como você está, hein? Como é que está a sua comunhão com Deus? Será que não está na hora de você abaixar o volume das coisas desse mundo e aumentar o volume da voz de Deus? Será que não está na hora de você se acender, sair do piloto automático, voltar ao primeiro amor? Você está vendo as coisas ficando feias. A coisa está bonita lá na Ucrânia, lá em Gaza, lá em Israel. A coisa está bonita lá no Haiti. Você está vendo que está perdendo o controle. Você está vendo que a coisa está perdendo o controle. Isso aqui, ó, aceite você ou não, ó, vai se cumprir. Essa terra vai virar um caos total. Eu vi um senhor essa semana, um vídeo tão interessante, que ele disse que ele tem uma marcenaria e fica o pó no chão e sempre cai pregos. Depois ele pega o imã e ele sai assim com o imã e os pregos começam a subir para o imã. E ele dando um exemplo que a volta de Jesus vai ser assim. Ele falou: está vendo esse prego aqui, ó, quase não ia, entrou na pontinha. Tem gente, se Jesus tivesse voltado ontem, ela não ia. Porque ontem estava na pornografia, porque ontem estava no pecado, ontem estava traindo a mulher, o marido, ontem mentiu. Mas Jesus não voltou ontem, e não voltou hoje até agora, mas pode voltar mais tarde, pode voltar amanhã. E seria bom que você hoje consertasse sua vida com Deus. Aí ele colocou os pregos assim, colocou um imã em cima, e os pregos começaram a subir. Eu fico imaginando Jesus mandando os anjos, que devem estar esperando a ordem, né? Vai lá buscar. Aí aonde você estiver, aonde você estiver, como é o nome da senhora? Senhora, é? Terezinha? Vai ser salva não? Vai. O anjo recebeu ordem para chamar Terezinha. Eu não sei se Terezinha vai estar em casa, vai estar no trabalho, se vai estar na rua, onde é que... mas o nome dela vai ser chamado, se ela está salva. Nós vamos subir, pessoal. Em nome de Jesus nós vamos subir. Não adianta estar na igreja com um pé aqui dentro, um pé lá fora. Não brinque de igreja, porque o diabo não brinca de ser diabo. Tire o pé de onde você tem que tirar, tire os olhos de onde você tem que tirar, tire as mãos de onde você tem que tirar, porque senão vai tudo para o inferno, hein? Escuta bem. Talvez você ache que eu pegue pesado, mas quando eu vejo o que está acontecendo no mundo, acho que eu estou pegando é muito leve. Muito leve. Peço a Deus que você acorde. Se você quiser salvação mesmo, recomeçar mesmo, ter uma experiência com Deus mesmo agora, você ainda tem chance. Sai do seu lugar e vem aqui. Venha fazendo dessa canção sua oração. Abra o seu coração. Ouça a voz de Deus. Bom, meu Pai, quando uma pessoa te ouve e pergunta o que eu devo fazer. Pedro pregou dizendo: o Jesus que vocês mataram ressuscitou e eu sou testemunha, ele está vivo. Depois ele pregou: arrependei-vos e batizai-vos. Ali começou as testemunhas do Senhor a pregar o evangelho para o mundo.
E hoje nós estamos aqui, meu Pai, fazendo o que o Senhor pediu. O Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Desde quando o Senhor me mandou, eu saí da minha terra natal e eu estou indo para onde o Senhor manda. Meus companheiros também. Hoje nós inauguramos uma igreja em mais um lugar, mais um país, Sri Lanka. E estamos tentando chegar até os confins da terra, pregando a tua palavra. Poucos ouvem, poucos aceitam, poucos se arrependem, poucos entram no teu reino, poucos se lançam nos teus braços, porque o homem se acha tão sábio e cada dia está tão louco, tão perdido, cada dia mais mergulhado nos seus pecados e nos seus vazios, nas suas ilusões, nas suas aflições. Mas eu te peço, ó Espírito de Deus, tenha misericórdia de todos nós. Se eu não falei o que o Senhor queria, ou tudo o que o Senhor queria, eu te peço em nome de Jesus, me perdoe. Mas fale agora, porque tem corações abertos, tem gente afastada voltando para ti, tem gente caída pedindo a tua mão para levantar, tem gente que errou dizendo: me perdoe. Não era o que o Senhor queria, não era o que o Senhor esperava. Sempre tem alguém que dá ouvidos. Salva ela, meu Pai. Salva a alma dela, Jesus. Salva, meu Pai. Salva essa criatura que está aqui pela primeira vez, essa que estava afastada, essa que já veio há muito tempo atrás, essa que um dia já te serviu aqui ou em outro ministério, e hoje te pede ajuda. Ajude, Pai. Ajuda, Espírito Santo. Tenha liberdade, amado Deus. Age. Age, nós te queremos. Nós precisamos de ti, da tua ação forte no ser dessa pessoa. Faz a tua obra. Faz a tua obra, Jesus. Dentro dela, meu amado, como fizestes um dia dentro de mim. Perdoa, limpa, mas faça morada. Vem fazer morada. Vem fazer morada, Senhor.